No momento em que a discórdia começa a se esgueirar pela porta da frente, a harmonia escapa pela porta dos fundos, por assim dizer, seja no caso de uma sociedade de negócio ou do movimento ordenado dos planetas no céu. Se o aluno tem a impressão de que o autor está dando ênfase indevida à importância da harmonia, deve lembrar que falta de harmonia é a primeira e muitas vezes a única e definitiva causa do fracasso. Não pode haver poesia, música ou oratória dignas de nota sem a presença de harmonia. Uma boa arquitetura é, em larga medida, uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é do que um amontoado de material de construção, mais ou menos uma monstruosidade. Uma sólida gestão empresarial crava os pilares de sua existência na harmonia. Toda pessoa bem vestida é a prova viva e um exemplo ambulante de harmonia. Com todas essas ilustrações do importante papel da harmonia nas relações cotidianas do mundo, ou melhor, no funcionamento do universo inteiro, como poderia uma pessoa inteligente deixar a harmonia de fora do objetivo definido de vida? Não há como ter objetivo definido quando se omite a harmonia como alicerce. O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células cerebrais, músculos, etc. A energia mental, que estimula a ação e coordena os esforços das partes do corpo, é também uma pluralidade de energias sempre cambiantes. Do nascimento à morte, existe uma luta contínua que muitas vezes assume a natureza de combate aberto entre as forças mentais. Por exemplo, a luta ao longo da vida entre as forças motivadoras e os desejos da mente humana, entre impulsos de certo e errado, é bem conhecida de todos. Todo ser humano possui pelo menos 2 poderes mentais, ou personalidades distintas, e já foram descobertas até 6 personalidades diferentes em um único ser humano. Uma das tarefas mais delicadas do homem é harmonizar essas forças mentais para que possam ser organizadas e direcionadas para a realização ordenada de um determinado objetivo. Sem o elemento de harmonia, nenhum indivíduo pode se tornar um pensador preciso. Não é à toa que líderes de empresas e indústrias, bem como da política ou outros campos de atuação, acham tão difícil organizar grupos de pessoas para que trabalhem na obtenção de um determinado objetivo sem atrito. Cada ser humano possui dentro de si forças difíceis de harmonizar, mesmo quando em um ambiente muito favorável à harmonia. Se a química mental do indivíduo é tal que as unidades de sua mente não podem ser facilmente harmonizadas, imagine quanto mais difícil deve ser harmonizar um grupo de mentes para que funcionem como uma, de maneira ordenada, no que chamamos de mastermind. O líder que tem êxito em desenvolver e direcionar a energia do mastermind possui tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e a habilidade de se adaptar, em estado de perfeito equilíbrio e harmonia, a circunstâncias que mudam rapidamente, sem mostrar o menor sinal de incômodo. Quantos conseguem estar à altura dessas exigências? O líder de sucesso deve possuir a capacidade de mudar a cor de sua mente como um camaleão, para se adequar a cada circunstância relacionada ao objetivo da liderança. Além disso, deve possuir a capacidade de mudar de um estado de ânimo para outro, sem mostrar o menor sinal de raiva ou falta de autocontrole. O líder de sucesso deve entender as leis do sucesso e ser capaz de colocar em prática qualquer combinação dessas leis, sempre que a ocasião exija. Sem essa capacidade, nenhum líder pode ser poderoso, e sem poder, nenhum líder consegue durar muito tempo. O significado de educação.
Há muito tempo existe um significado equivocado para a palavra educar. Os dicionários não ajudam na eliminação do erro, pois definem educar como um ato de transmitir conhecimento. A palavra educar tem suas raízes na palavra do latim educo, que significa desenvolver a partir do interior, inferir, evocar, crescer com o uso. A natureza odeia todas as formas de ociosidade. Ela dá vida contínua apenas àqueles elementos que estão em uso. Amarre um braço ou qualquer outra parte do corpo, deixe de usá-la, e a parte inativa em breve irá atrofiar e ficar sem vida. Inverta a ordem, dê a um braço um uso maior que o normal, tal como o ferreiro que empunha um martelo pesado o dia todo, e o braço, desenvolvido de dentro para fora, ficará mais forte. O poder cresce do conhecimento organizado, mas lembre-se, ele cresce mediante aplicação e uso. Um homem pode se tornar uma enciclopédia ambulante do conhecimento, sem possuir qualquer poder de valor. Esse conhecimento torna-se poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Alguns dos homens mais instruídos que o mundo conheceu possuíam muito menos conhecimento geral do que alguns considerados tolos. A diferença é que os primeiros colocaram o conhecimento que possuíam em uso, enquanto esses últimos não o aplicaram. Uma pessoa educada é alguém que sabe como adquirir tudo de que precisa para alcançar seu principal objetivo de vida, sem violar os direitos dos outros. Pode ser uma surpresa para muitos dos chamados homens de conhecimento saber que não chegam nem perto das qualificações dos homens educados. Pode ser também uma grande surpresa para muitos que acreditam sofrer de falta de conhecimento saber que são bem educados. Procure conselhos de homens que irão dizer a verdade sobre você, mesmo que lhe doa ouvir. Um simples elogio não trará a melhora de que você precisa. Um advogado de sucesso não é necessariamente aquele que memoriza o maior número de princípios da lei. Pelo contrário, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei, mais uma variedade de opiniões, apoiando aquele princípio que se ajustam à necessidade imediata de um determinado caso. Em outras palavras, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar a lei que quer quando precisa. Esse princípio se aplica com igual força na indústria e nos negócios. Henry Ford tinha pouco mais que o ensino fundamental. Mesmo assim, foi um dos homens mais educados do mundo, pois adquiriu tamanha capacidade de combinar leis naturais e econômicas, sem falar da mente dos homens, que tem o poder de conseguir qualquer coisa de natureza material que queria. Durante a Primeira Guerra Mundial, Ford entrou com uma ação contra o Chicago Tribune, acusando o jornal de publicar declarações caluniosas a seu respeito. Uma delas, de que Ford era ignorante, um pacifista ignorante. Quando o caso foi a julgamento, os advogados do Tribune encarregaram-se de provar, usando o próprio Ford, que a afirmação era verdadeira, que ele era ignorante, e com esse objetivo em vista interrogaram-no sobre todos os tipos de assunto. Uma das perguntas foi: quantos soldados os britânicos enviaram para subjugar a rebelião nas colônias em 1776? Com um sorriso seco no rosto, Ford respondeu em tom indiferente: não sei exatamente quantos, mas ouvi dizer que muito mais do que os que voltaram. Uma alta risada tomou conta do tribunal, do júri, dos espectadores e até mesmo do advogado frustrado que fez a pergunta.